Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 1º de maio, nós estamos com um alimento diário, essa série, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 1, Coluna e Base da Verdade. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 5, A Igreja, o grande mistério da piedade. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós que não é só um mistério, mas um grande mistério, Senhor Jesus, porque Deus ele deseja operar grandiosamente em nós. Ele quer fazer de cada um de nós uma extensão dele mesmo. O desejo de Deus sempre foi que o homem o expressasse, e por isso ele está nos mostrando, que nós como igreja precisamos expressá-lo, cumprir a sua vontade. Ó Senhor Jesus, através de Jesus, Deus foi manifesto na carne, no viver humano, Senhor Jesus. E hoje isso dá continuidade através da igreja. Hoje nós temos esse mistério, Cristo em nós, a esperança da glória. Ó Senhor Jesus, o próprio Senhor, Ele quer nos usar em comunhão, em harmonia com Ele, para levar esse viver adiante. Jesus conseguiu ter um viver diante de Deus correto, justo, aprovado, Senhor Jesus. E hoje Ele deseja trabalhar em nós para fazer a mesma coisa. Jesus ele viveu totalmente pelo Espírito de Deus, ó Senhor Jesus. Ele viveu totalmente mesclado, Senhor Jesus. E hoje Ele quer produzir essa mesma mescla, esse mesmo viver em nós. Porque Deus ainda tem o seu plano para ser cumprido. Tem pessoas para alcançarem, ó Senhor Jesus. Tem filhos, a quem Ele designou a vida eterna. E Ele conta conosco para levar esse evangelho, para levar essa pessoa de Deus maravilhosa ao encontro das pessoas. Ó Senhor Jesus, que o Senhor ele nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e também nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Mateus capítulo 3, do versículo 15 ao 17. Ó Senhor Jesus. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ó Senhor Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 1 e versículo 14. Ó Senhor Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 1, versículos 3 e 4. Senhor Jesus. Com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Senhor Jesus. Capítulo 8, versículo 3. Senhor Jesus. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Ó Senhor Jesus. Capítulo 9, versículo 5. Senhor Jesus. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Amém. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Senhor Jesus. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ó Senhor Jesus. 2 João, capítulo único, versículo 7. Ó Senhor Jesus. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Ó Senhor Jesus. Assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ó Senhor Jesus.
Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O grande mistério da piedade, parte 2. Ó Senhor Jesus. A verdade que é a realidade para nós mostra que Deus se tornou carne na pessoa de Jesus. Ele era Deus e era homem. Era 100% Deus e 100% homem. Um homem Deus. Ele veio em carne e sangue da descendência de Davi. E mesmo sendo o próprio Deus, a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo para ser um homem como nós. Ele veio em semelhança de carne pecaminosa, ou seja, a carne que ele se revestiu era passível de cair em tentação, mas Jesus, como homem, venceu. Isso é um grande mistério, é o grande mistério da piedade. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Aqui vemos a imunização, a vacina contra as heresias daquela época, contra as pessoas que diziam que Jesus não veio em carne. Ó Senhor Jesus. Continuemos a examinar este versículo. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito. A palavra justificado também quer dizer vindicado, provado e aprovado como correto e justo. Jesus foi aprovado como Filho de Deus pelo Espírito. Em seu batismo, o homem Jesus deu testemunho de ter cumprido toda a justiça de Deus. Por isso, foi aprovado pelo Espírito. O Espírito aprovou-o no batismo e depois o levou para o próximo estágio, ser tentado. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus veio em carne, mas viveu pelo Espírito. Ele sempre fez sua obra pelo Espírito de Deus. Mesmo em sua morte na cruz, ele se ofereceu a Deus pelo Espírito eterno. A vida de Jesus foi uma vida totalmente mesclada com o Espírito, razão pela qual a Bíblia diz que ele foi vindicado, justificado em Espírito. Ó Senhor Jesus. No Monte da Transfiguração, Jesus também foi vindicado ao revelar sua glória diante de Pedro, Tiago e João. Sua ressurreição também foi uma forte vindicação, um forte sinal de que Deus aprovara a vida e a obra de seu Filho. Em sua ressurreição, ele se tornou o Espírito que dá vida, para viver e habitar em nós. É por isso que Deus pode ser manifestado em nosso viver na carne, como o grande mistério da piedade. Ó Senhor Jesus. Em sua encarnação e viver humano, Cristo foi contemplado por anjos. Em sua tentação, os anjos assistiram a tudo, e quando o diabo se afastou, eles serviram a Jesus. Em sua crucificação, Jesus estava cercado por anjos caídos, alegres por verem o Filho de Deus crucificado. Contudo, Jesus não estava meramente cravado na cruz. Deus estava ocupado, trabalhando. Ele despojou todos aqueles anjos caídos, todos os principados e potestades, e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Mesmo em sua morte, Jesus obteve a vitória sobre os anjos caídos. Essa também deve ser a nossa experiência. Os anjos devem olhar para cada um de nós e contemplar nosso viver, pois o viver de um ser humano que expressa Deus tem um grande efeito no universo. Nos dias em que Jesus esteve morto, ele foi até o abismo, e mesmo lá foi contemplado pelos anjos caídos que estavam no Tártaro. Se nós, na igreja, como coluna e base da verdade, expressarmos Deus e cumprirmos nosso papel como o grande mistério da piedade, também afetaremos o universo inteiro. Ó Senhor Jesus. Em sua ressurreição e ascensão, Jesus também foi contemplado por anjos, e também em sua entronização. Ó Senhor Jesus. Toda essa explicação é um testemunho sobre o homem Jesus, que é Deus manifestado na carne. Sinto que é importante explicarmos cada linha dessa poesia, cujas expressões parecem simples, mas toda a Bíblia fala desses itens. Eles são o testemunho do viver humano de Jesus, o próprio Deus manifestado na carne. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus,
O que significa o Senhor ser justificado em espírito? Ó Senhor Jesus. Quer dizer que ele foi vindicado, né? Provado e aprovado como correto e justo. Senhor Jesus. Deus ele precisava, né, de um homem que pagasse o preço por toda a humanidade. Senhor Jesus. Não há remissão de pecados sem o derramamento de sangue. Senhor Jesus. No Velho Testamento, Deus ele permitiu, né, que o homem sacrificasse animais no seu lugar. Mas isso só varria a sujeira para debaixo do tapete. Mas ele fala, né, durante toda a Bíblia que um dia viria o Cristo para poder cumprir a justiça de Deus. Um homem, né, justo, correto, Senhor Jesus, um cordeiro sem defeito para poder pagar o preço por todo o homem. E foi isso que ele fez. Ele veio como um homem, teve um viver totalmente aprovado, foi tentado em todas as coisas, mas não caiu em tentação. Ele não foi reprovado, ele não pecou, Senhor Jesus. E por isso, ele se tornou digno diante de Deus. O homem Jesus se tornou digno para realmente assumir o nosso lugar, triunfar, né, sobre todas as coisas malignas na cruz. Ó Senhor Jesus. Por isso a gente precisa dar esse testemunho. E como? Vivendo Cristo. Não é falando sobre os seus feitos, mas vivendo, né, baseado nos mesmos feitos. É tendo a mesma vida. Por isso que mostrou. Ele foi justificado em espírito. Hoje ele é a nossa justiça. É ele que vai diante do Pai e fala, olha, esse aqui também é filho de Deus. Sem Jesus, a gente não tem nada, a gente não é nada, a gente não tem justiça própria. Ó Senhor Jesus, nós só temos uma justiça que procede de Deus, o próprio Jesus. Por isso a gente precisa realmente compreender, né, que ele tomou o nosso lugar e Deus o aprovou. Para nós sermos aprovados hoje, nós precisamos desse Jesus, esse Senhor nas nossas vidas. Ó Senhor Jesus. E meu ponto-chave de hoje, não viver pela carne, mas pelo Espírito. Ó Senhor Jesus. Jesus, né, veio como Deus manifesto na carne. Essa carne não é carne pecaminosa, mas a carne sim um lugar físico. Mas nós, né, Senhor Jesus, precisamos manifestar o Senhor no nosso viver também. Não na carne pecaminosa, mas no Espírito. Senhor Jesus. Ou seja, o que as pessoas veem em nós é o nosso corpo físico, né? O que a gente está falando, o que a gente está fazendo, mas muitas vezes a gente ainda vive pela carne pecaminosa. A gente vive ainda com os atos de injustiça, um monte de coisa. Ó Senhor Jesus. Mas nós precisamos viver pelo Espírito, para manifestar também Deus no nosso viver. É isso que Deus espera de nós, que nós tenhamos a vida de Deus, né, sendo vivida. O Senhor, Ele morreu por nós, Ele nos deu a sua vida para Ele poder viver e habitar em nós, né, e por consequência também se manifestar em nós. Nós precisamos ser aqueles que Deus pode contar, aqueles que podem mostrar para as pessoas que realmente há um Deus. Ele veio em carne e hoje Ele está dentro de nós e através de cada um de nós Ele vai vencer todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Isso precisa ficar claro para nós, né? Não basta falar, né? O diabo ele não teme o que você consegue falar, o que você consegue explicar, Senhor Jesus, mas ele teme o que você consegue viver. Hoje para muitos cristãos, né? Cristo é apenas para ser falado. A gente tem que lembrar, né, aquele fato que aconteceu 2000 anos atrás. Aí alguns ainda acham que podem modificar isso para ficar mais bonito. Senhor Jesus. Não, é dar um testemunho. Senhor Jesus. Testemunho é algo que você viu, algo que você tocou, algo que é real para você. Senhor Jesus. Ninguém vai para um tribunal, né, para dizer, olha, eu sou uma testemunha do crime que aconteceu. Aí você chega lá, o juiz vai te perguntar, e aí, fala o seu relato. Olha, a pessoa fez isso, aquilo e tal, e cometeu tal crime. Aí ele pergunta, aonde você estava quando você viu isso? Não, eu não vi não, eu ouvi falar. Ó Senhor Jesus. Então você não pode ser testemunha, porque você não viu. O Senhor quer que a gente dê testemunho a respeito de Cristo, porque nós estamos vivendo, estamos vendo esse Cristo, estamos sendo parte dessa obra. É isso que faz toda a diferença. Não é falar de, é viver em. A gente precisa realmente perceber essa diferença. Falar de Cristo é uma coisa, viver em Cristo é outra coisa. E é isso que Ele está nos chamando. Ó Senhor Jesus. Então, o irmão ele mostra para nós, durante esse trecho da mensagem, ele fala que é para a gente realmente entender, né, Senhor Jesus, tudo isso que o Senhor está dando testemunho para nós, a gente tem que buscar. Tem que haver em nós um espírito de busca. Senhor Jesus. Por isso que João, né, já teve que vir combatendo uma heresia, né, poucos anos depois, né, Senhor Jesus, de que Jesus havia sido crucificado, já estava entrando nessa heresia. Não, Jesus vem, é um
espírito aí que fazia coisas e tal. Ó Senhor Jesus. Aí as pessoas ficavam olhando ali e achando que era simplesmente um ensinamento, uma doutrina. Não, não, Jesus, hoje ele é o Espírito, mas ele é Deus que veio em carne para resolver o nosso problema. Senhor Jesus. Então não acha que você vai simplesmente ter uma vida boa, uma vida tranquila. Ah, eu sou tão bonzinho e já basta. Não, não. Eu preciso viver em Cristo. Eu preciso expressar Deus. Senhor Jesus. Hoje tem muitas pessoas torcendo a palavra, né, para tirar Jesus da jogada. Então alguns querem dizer que a Bíblia foi um exagero, né? A Bíblia foi falada ali com um relato de pessoas, então você não tem que acreditar, você tem que ficar olhando isso e aquilo, né? E hoje tem algumas doutrinas também que estão ensinando que, olha, tudo isso aqui que a Bíblia está dizendo aqui é apenas uma maneira de dizer, não é bem assim. Aí as pessoas querem tornar tudo relativo. Olha, quando a Bíblia fala de um batismo na água, não é uma água física, é uma representação. E o Espírito hoje é uma representação que você precisa ter de um sentimento, mas é você mesmo que vai fazer. Isso é uma mentira do diabo. A gente precisa realmente ter comunhão com o Senhor. Então hoje muitos ficam simplesmente na letra Senhor Jesus. E, como mostrou aqui, não confessam que Jesus veio em carne. Que houve um homem que conseguiu viver totalmente diante de Deus. Totalmente guiado pelo Espírito. Senhor Jesus, se eu achar que eu vou conseguir fazer isso pela minha boa intenção, Senhor Jesus, eu não vou ser justificado diante de Deus. Cristo é a nossa justiça. Ó Senhor Jesus, Ele veio para ser a nossa justiça. Eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Não basta ler a palavra, entender, contar uma história e tentar fazer igual, só exteriormente. Não, eu preciso realmente depender de Cristo, viver diante de Cristo. Por isso que Ele mostrou para nós, está mostrando para nós, né? É um grande mistério da piedade. Expressar Cristo não é ser religioso. Muitos acham que fazer isso exteriormente já está muito bem. A pessoa já tem um bom comportamento e tal, e está tudo correto, mas não é por aí. Deus, ele tem princípios. Ó Senhor Jesus, Ele tem coisas a fazer. Hoje, um tempo atrás, estava até conversando com um cristão a respeito disso. E ele falou que não, basta crer em Deus e já está muito bom. Eu estava mostrando para ele, olha, não é só uma questão de crer em Deus. Deus, ele tem uma obra a ser realizada. Deus, ele tem a sua vontade. Ele tem um plano a ser cumprido. Ele tem a sua administração para ser feita. Então não basta só crer, não. Eu preciso ter comunhão com esse Deus. Eu preciso ir diante dele, ser orientado, fazer as coisas de acordo com ele. Por isso que Cristo veio e mudou tudo. Por isso que ele teve, no seu nascimento ele foi louvado, no seu viver ele foi louvado, Senhor Jesus. Na sua crucificação, na sua ressurreição, ascensão, entronização, Senhor Jesus. E até quando foi lá, expor, todo o maligno, ao desprezo, Senhor Jesus, tirar o poder da morte da mão do diabo, até nesse momento ele teve que ser louvado. Ó Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia fala que nós hoje, como homens, por um pouco, nós somos feitos menores do que os anjos. Os anjos são cheios de poder, são constituídos de várias coisas, de uma certa perfeição. Nós somos totalmente o oposto. A gente é fraco, frágil, mortal, não sabe de nada, não tem força. Mas o homem Jesus dentro de nós, que foi 100% Deus, 100% homem, está nos ensinando qual é o viver que agrada a Deus. Ele viveu como um homem da maneira que nós deveríamos viver. Mas a gente tem muitos problemas. Mas o Senhor, ele vem trabalhando no nosso viver, mudando todas as coisas, transformando, Senhor Jesus. E ele foi aprovado pelo Espírito. E como o homem está nos mostrando, a Bíblia mostra que ele foi tentado em todas as coisas. Ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é padecer. E é por isso que ele pode ministrar para nós salvação. Porque ele sabe o que nós estamos passando, ele sabe a maneira de sair disso tudo. Mas eu não vou fazer por ser bonzinho, isso e aquilo. Não, mas é por estar em Cristo. É Cristo que me justifica. Não é ser bonzinho, não é fazer obra. Nós não somos justificados por obra. Somos justificados pela fé. A obra de Deus é essa, que creais naquele que o enviou. Senhor Jesus. Tudo que Deus fez, faz ainda. Senhor Jesus tem um propósito, tem um fim. Então, todas as situações que a gente passa, por isso o irmão está sempre falando conosco, não reclame. Vá diante de Deus. Senhor Jesus, tudo aí é para nos aprovar.
Senhor Jesus, é para nos transformar. E mostrou que Jesus, após ser batizado, foi para o próximo estágio, que era o quê? Ser tentado pelo diabo. Ele foi tentado e venceu. Nós, a gente está, vence um pouquinho, perde um pouquinho e tal, mas a gente não venceu ainda totalmente. Paulo, ele fala numa das suas epístolas que a gente não chegou ainda a resistir até o sangue. Senhor Jesus, a gente não chegou ainda a resistir até o final. Então, a gente não venceu o diabo totalmente ainda. Por isso a gente ainda está nesse processo. Enquanto Jesus foi tentado uma vez só e os anjos o serviram, a gente está sendo tentado todo o tempo, que a gente está sempre dando uma bobeira, dando um mole, Ó Senhor Jesus, mas graças ao Senhor que Ele veio em carne, para abrir para nós o caminho diante de Deus. Ele veio em carne, mas viveu pelo Espírito. Ele está mostrando para nós, olha, a gente só tinha carne, a gente não tinha essa vida, a gente não tinha a vida eterna, mas agora nós recebemos, e agora a gente pode ser conduzido por essa vida, a gente pode ser levado diante do Senhor. Ele tem uma obra, mas é diante do Espírito de Deus, e nós também vamos realizar tudo pelo Espírito, não é em nós mesmos. A gente precisa se manter no Espírito. Hoje eu posso estar cheio de vida, cheio de palavra, manifestando Deus, mas se eu achar que isso vem de mim e parar de ir diante de Deus, parar de tocar na sua palavra, Deus parar de falar comigo, tudo que eu tenho não vai servir de nada. Senhor Jesus, o que a gente precisa realmente é nos manter diante de Deus. Não basta só pegar um carro e empurrar ladeira abaixo e achar que resolveu. Não. Tem que botar combustível nesse motor, tem que ligar o motor, Senhor Jesus, tem que ter um motorista conduzindo, tem que pisar no pedal, tem que passar marcha, Senhor Jesus, Senão não adianta. Empurrou a ladeira abaixo, acabou o impulso, o carro não vai fazer mais nada. E é isso que tem que perceber. É Cristo que nos direciona, Ele é o nosso combustível, Ele está mostrando para nós, Ele foi correto e justo mediante o Espírito, Deus o aprovou, Senhor Jesus. E Ele foi aprovado no estágio seguinte. A gente vai levar a nossa vida inteira para ser aprovado como Ele foi. Mas graças ao Senhor que Ele está nos conduzindo diante disso tudo. Ó Senhor Jesus. Ele mostrou para nós durante a sua ressurreição, Ele foi, toda a sua vida, toda a sua obra foi aprovada por Deus. É por isso que a gente precisa viver dando esse testemunho. Ó Senhor Jesus. Ele se tornou o Espírito, isso aqui é riquíssimo. Na sua ressurreição, Ele se tornou o Espírito que dá vida, para poder viver e habitar em nós. Ele não quer ser um visitante, Senhor Jesus, Ele quer fazer morada, Ele quer habitar, Ele quer ter acesso a todas as partes da casa. O irmão já deu esse exemplo, Se você vai num hotel, ou se você vai ficar hospedado na casa de alguém, você tem acesso a apenas a alguns lugares da casa. Mas quando a casa é sua, você entra em todo lugar, você abre a geladeira, você mexe na despensa, você troca os móveis de lugar, você tira os móveis velhos, bota um novo. Ó Senhor Jesus, porque a casa é sua. E é isso que Cristo quer fazer. Ele quer renovar todas as coisas, Ele quer fazer de nós segundo Ele mesmo, segundo o novo homem. Mas Ele quer viver e habitar em nós. Por isso que a gente precisa realmente dar esse testemunho. Está vivendo isso de maneira real. Nós estamos vendo esse Cristo no nosso viver sendo expresso. Ó Senhor Jesus. Por isso Ele está mostrando para nós, Nós também precisamos ser aqueles que expressam. Expressam Deus, e Ele mostrou para nós, encorajando que um viver humano que expressa Deus tem um grande efeito no universo. Não tem só efeito visível, mas também tem efeito sobre as coisas invisíveis, contra os principados e potestades, Senhor Jesus, contra as forças espirituais do mal. As coisas estão aí nos espíritos enganadores, o espírito do anticristo que está se multiplicando cada vez mais. Ó Senhor Jesus, é nessa força de Cristo que a gente vai conseguir ir adiante, É um viver de homem, mas um viver que expressa Deus. Mas não é um homem qualquer. Deus, Ele quer olhar para nós e ver Cristo. Ele não quer olhar para mim e falar, poxa, lá o Márcio fazendo isso, aquilo. Não, Ele quer olhar e falar assim, lá o Márcio em Cristo está realizando todas as coisas. Então, Ele está deixando Cristo realizar, porque Ele está deixando ser aperfeiçoado, ser trabalhado, ser transformado. Senhor Jesus. O Senhor, Ele quer ver tudo novo em nós. Nada velho, Senhor Jesus, Ele vai aceitar. Ele quer realmente renovar todas as coisas da nossa vida. Por isso que mostra para nós que toda a Bíblia está dando esse testemunho do viver humano de Jesus. Lá no Velho Testamento a gente já vê, mostrando como que Cristo ia vir. E quando Ele veio, muitos não testificaram, não conferiram na palavra. Por isso Ele está dando para nós um testemunho. Ele está mostrando para nós tudo que está escrito para eu poder conferir. Olha, isso aqui está de acordo com a Escritura.
Jesus está vivendo em nós, está habitando em nós, está sendo aprovado em nós. Se tirar Jesus da jogada, não adianta. Senhor Jesus. Como João mesmo fala, né? Eu gosto muito desse versículo, né, em João 5. Ó Senhor Jesus. É que ele fala, né? A gente procura as escrituras porque julga ter nelas a vida eterna. Mas porém, não quereis vir a mim para terdes vida. Então a gente precisa não só olhar a escritura e achar nela a vida eterna, mas tem que perceber que essa vida eterna está em Cristo. A gente precisa ir diante de Cristo para ter vida. Ele se tornou o Espírito que dá vida, para poder viver e habitar em nós. Ó Senhor Jesus. É realmente, né? É Cristo sendo vivido em nós. É o ser humano expressão do Deus. Como vai fazer isso? É um mistério. É o mistério da piedade. Como que a gente faz isso? Exercitando o Espírito. Senhor Jesus. Não adianta a gente fazer as coisas pela aparência. Pela aparência os outros vão olhar e vão ver que você, esse aí está expressando Deus. Mas o que importa é que o Senhor veja. Ó Senhor Jesus, né? Que os anjos louvem e que o inimigo tema. É isso que a gente precisa fazer, um viver real. Ó Senhor Jesus, e não aparente. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.